Seção 13 de Páginas Recolhidas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Páginas Recolhidas, de Machado de Assis. Salteadores da Tessália. 1893, novembro. Tudo isto cansa, tudo isto exaure. Este sol é o mesmo sol, debaixo do qual, segundo uma palavra antiga, nada existe que seja novo. A lua não é outra lua, o céu azul ou embruscado, as estrelas e as nuvens, o galo da madrugada, é tudo a mesma coisa. Lá vai um para a banca da advocacia, outro para o gabinete médico. Este vende, aquele compra, aquele outro empresta, enquanto a chuva cai ou não cai, e o vento sopre ou não. Mas sempre o mesmo vento e a mesma chuva. Tudo isto cansa, tudo isto exaure. Tal era a reflexão que eu fazia comigo quando me trouxeram os jornais. Que me diriam eles que não fosse velho? A guerra é velha, quase tão velha como a paz. Os próprios diários são decrépitos. A primeira crônica do mundo é justamente a que conta a primeira semana dele, dia por dia, até o sétimo, em que o Senhor descansou. O cronista bíblico omite a causa do descanso divino. Podemos supor que não foi outra senão o sentimento da caducidade da obra. Repito, que me trariam os diários? As mesmas notícias locais e estrangeiras, os furtos do Rio e de Londres, as damas da Bahia e de Constantinopla, um incêndio em Olinda, uma tempestade em Chicago, as cebolas do Egito, os juízes de Berlim, a paz de Varsóvia, os mistérios de Paris, a lua de Londres, o carnaval de Veneza. Abri-os sem curiosidade, li-os sem interesse, deixando que os olhos caíssem pelas colunas abaixo, ao peso do próprio fastio. Mas os diabos estacaram de repente, leram, releram e mal puderam crer no que liam. Julgai por vós mesmos. Antes de ir adiante, é preciso saber a ideia que faço de um legislador e a que faço de um salteador. Provavelmente é a vossa. O legislador é o homem deputado pelo povo para votar os seus impostos e leis. É um cidadão ordeiro, ora implacável e violento, ora tolerante e brando, membro de uma Câmara que redige, discute e vota as regras do governo, os deveres do cidadão, as penas do crime. O salteador é o contrário. O ofício deste é justamente infringir as leis que o outro decreta. Inimigo delas, contrário à sociedade e à humanidade, tem por gosto, prática e religião, tirar a bolsa aos homens e, se for preciso, a vida. Foge naturalmente aos tribunais e, por antecipação, aos agentes de polícia. A sua arma é uma espingarda. Para que lhe serviriam penas, a não serem de ouro? Uma espingarda, um punhal, olho vivo, pé leve e mato. Eis tudo o que ele pede ao céu. O mais é com ele. Dadas estas noções elementares, imaginai com que alvoroço li esta notícia de uma de nossas folhas. Na Grécia, foi preso o deputado Tales e expediu-se ordem de prisão contra outros deputados por fazerem parte de uma quadrilha de salteadores que infesta a província de Tessália. Dou-vos 10 minutos de incredulidade para o caso de não haverdes lido a notícia. E se vos acomodais da monotonia da vida, podeis clamar contra semelhante acumulação. Chamai Bárbara à moderna Grécia, chamai-lhe opereta, pouco importa. Eu chamo-lhe sublime. Sim, essa mistura de discurso e carabina,
e se apoiar o ministério com um voto de confiança às 2 horas da tarde e ir espreitá-lo às 5 à beira da estrada para tirar-lhe os restos do subsídio, não é comum, nem rara, é única. As instituições parlamentares não apresentam em parte nenhuma esta variante. Ao contrário, quaisquer que sejam as modificações de clima, de raça ou de costumes, o regime das câmaras difere pouco, e ainda que difira muito, não irá ao ponto de pôr na mesma curul Catão e Caco. Há alguma coisa nova debaixo do sol. Durante meia hora fiquei como fora de mim. A situação é, na verdade, aristofanesca. Só a mão do grande cômico podia inventar e cumprir tão extraordinária facécia. A folha que dá a notícia não conta nada da provável confusão de linguagem que há de haver nos dois ofícios. Quando algum daqueles deputados tivesse de falar na Câmara, em vez de pedir a palavra, podia muito bem pedir a bolsa ou a vida. Vice-versa, agredindo um viajante, pedir-lhe-ia 2 minutos de atenção. E nada ficaria, em absoluto, fora do seu lugar. Com 2 minutos de atenção se tira o relógio a um homem. E mais de um na Câmara preferiria entregar a bolsa a ouvir um discurso. Mas por todos os deuses do Olimpo, não há gosto perfeito na terra. No melhor da alegria, acudiu-me à lembrança o livro de Edmund About, onde me pareceu que havia alguma coisa semelhante à notícia. Corri a ele. Achei a cena dos maniotas, que ameaçavam brandamente um dos amigos do autor se lhes não desse uma pequena quantia. O chefe do grupo era empregado subalterno da administração local. About chega, ameaça por sua vez os homens e, para assustá-los, cita o nome de um deputado para quem levava carta de recomendação. Fulano, exclamou o chefe da quadrilha, rindo, conheço muito, é dos nossos. Assim, pois, nem isto é novo. Já existia há 40 anos. A novidade está no mandado de prisão, se é a primeira vez que ele se expede, ou se até agora os homens faziam um dos dois ofícios discretamente. Fiquei triste. Eis aí, tornarmos à velha divisão de classes, que a terra de Homero podia destruir pela forma audaz de Tales. Aí volta a monotonia das funções separadas, isto é, uma restrição à liberdade das profissões. A própria poesia perde com isto. Ninguém ignora que o salteador, na arte, é um caráter generoso e nobre. Tales, se é assim que se lhe escreve o nome, pode ser que tivesse ganho um par de sapatos a tiro de espingarda, mas estou certo que proporia na Câmara uma pensão à viúva da vítima. São duas operações diversas, e a diversidade é o próprio espírito grego. Adeus, minha ilusão de um instante. Tudo continua a ser velho. Nihil sub sole novum. Eu pediria o perdão de Tales, se pudesse ser ouvido. Condenem os demais, se querem, mas deixem um. Tales ou outro qualquer, um funcionário duplo, que tire ao parlamento grego o aspecto de uma instituição aborrecida. Que a Hélade deite os ministérios abaixo, se lhe apraz, mas não atire às águas de Eurotas um elemento de aventura e de poesia. Acabou com o turco, acabe com este modernismo, que é um outro turco, diferente do primeiro e não ser silencioso. Não esqueça que Byron, um dos seus grandes amigos, deixou o parlamento britânico para fugir à discussão da resposta à fala do trono. E repare que não há, entre os seus poemas, nenhum que se chame o Presidente do Conselho, mas há um que se chama o Corsário. Fim da seção 13. Gravado por Rogério Maciel.
Seção 14 de Páginas Recolhidas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Páginas Recolhidas, de Machado de Assis. O Sermão do Diabo. 1893, setembro. Nem sempre respondo por papéis velhos, mas aqui está um que parece autêntico, e se o não é, vale pelo texto, que é substancial. É um pedaço do Evangelho do Diabo, justamente um sermão da montanha, à maneira de São Mateus. Não se apavorem as almas católicas. Já Santo Agostinho dizia que a Igreja do Diabo imita a Igreja de Deus. Daí a semelhança entre os dois evangelhos. Lá vai o do diabo. Primeiro. E vendo o diabo a grande multidão de povo, subiu a um monte, por nome Corcovado, e depois de se ter sentado, vieram a ele os seus discípulos. Segundo. E ele, abrindo a boca, ensinou dizendo as palavras seguintes. Terceiro. Bem-aventurados aqueles que embaçam, porque eles não serão embaçados. Quarto. Bem-aventurados os afoitos, porque eles possuirão a terra. Quinto. Bem-aventurados os limpos das algibeiras, porque eles andarão mais leves. Sexto. Bem-aventurados os que nascem finos, porque eles morrerão grossos. Sétimo. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e disserem todo o mal, por meu respeito. Oitavo. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso na terra. Nono. Vós sois o sal do money market. E se o sal perder a força, com que outra coisa se há de salgar? Décimo. Vós sois a luz do mundo. Não se põe uma vela acesa debaixo de um chapéu, pois assim se perdem o chapéu e a vela. 11º. Não julgueis que vim destruir as obras imperfeitas, mas refazer as desfeitas. 12º. Não acrediteis em sociedades arrebentadas. Em verdade vos digo que todas se consertam, e se não for com remendo da mesma cor, será com remendo de outra cor. 13º. Ouvistes que foi dito aos homens: amai-vos uns aos outros. Pois eu digo-vos: comei-vos uns aos outros, melhor é comer que ser comido, o lombo alheio é muito mais nutritivo que o próprio. 14º. Também foi dito aos homens: não matareis a vosso irmão, nem a vosso inimigo, para que não sejais castigados. Eu digo-vos que não é preciso matar a vosso irmão para ganhardes o reino da terra. Basta arrancar-lhe a última camisa. 15º. Assim, se estiveres fazendo as tuas contas, e te lembrar que teu irmão anda meio desconfiado de ti, interrompe as contas, sai de casa, vai ao encontro de teu irmão na rua, restitui-lhe a confiança e tira-lhe o que ele ainda levar consigo. 16º. Igualmente ouvistes que foi dito aos homens: não jurareis falso, mas cumpri ao Senhor os teus juramentos. 17º. Eu, porém, vos digo que não jureis nunca a verdade, porque a verdade nua e crua, além de indecente,
é dura de roer. Mas jurai sempre e a propósito de tudo, porque os homens foram feitos para crer antes nos que juram falso, do que nos que não juram nada. Se disseres que o sol acabou, todos acenderão velas. 18º. Não façais as vossas obras diante de pessoas que possam ir contá-lo à polícia. 19º. Quando, pois, quiserdes tapar um buraco, entendei-vos com algum sujeito hábil, que faça 13 de 5 e 5. 20º. Não queirais guardar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traços consomem, e onde os ladrões os tiram e levam. 21º. Mas remetei os vossos tesouros para algum banco de Londres, onde a ferrugem nem a traços consomem, nem os ladrões os roubam, e onde ireis vê-los no dia do juízo. 22º. Não vos fieis uns nos outros. Em verdade vos digo que cada um de vós é capaz de comer o seu vizinho, e boa cara não quer dizer bom negócio. 23º. Vendei gato por lebre, e concessões ordinárias por excelentes, a fim de que a terra se não despovoe das lebres, nem as más concessões pereçam nas vossas mãos. 24º. Não queirais julgar para que não sejais julgados. Não examineis os papéis do próximo para que ele não examine os vossos, e não resulte irem os dois para a cadeia, quando é melhor não ir nenhum. 25º. Não tenhais medo às assembléias de acionistas, e afagai-as de preferência às simples comissões, porque as comissões amam a vanglória e as assembléias as boas palavras. 26º. As porcentagens são as primeiras flores do capital. Cortai-as logo, para que as outras flores brotem mais viçosas e lindas. 27º. Não deis conta das contas passadas, porque passadas são as contas contadas e perpétuas as contas que se não contam. 28º. Deixai falar os acionistas prognósticos. Uma vez aliviados, assinam de boa vontade. 29º. Podeis excepcionalmente amar a um homem que vos arranjou um bom negócio, mas não até o ponto de o não deixar com as cartas na mão, se jogardes juntos. 30º. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou sobre a rocha e resistiu aos ventos. Ao contrário do homem sem consideração, que edificou sobre a areia e fica a ver navios. Aqui acaba o manuscrito que me foi trazido pelo próprio diabo, ou alguém por ele. Mas eu creio que era o próprio. Alto, magro, barbícula ao queixo, ar de Mefistófeles. Fiz-lhe uma cruz com os dedos e ele sumiu-se. Apesar de tudo, não respondo pelo papel, nem pelas doutrinas, nem pelos erros de cópia. Fim da seção 14. Gravado por Rogério Maciel. Seção 15 de Páginas Recolhidas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Páginas Recolhidas, de Machado de Assis. A Cena do Cemitério. 1894, junho. Não mistureis alhos com bugalhos. É o melhor conselho que posso dar às pessoas que leem de noite na cama. A noite passada, por infringir essa regra,
Tive um pesadelo horrível. Escutai. Não perdereis os 5 minutos de audiência. Foi o caso que, como não tinha acabado de ler os jornais de manhã, fi-lo à noite. Pouco já havia que ler. 3 notícias e a cotação da praça. Notícias da manhã, lidas à noite, produzem sempre o efeito de modas velhas, donde concluo que o melhor encanto das gazetas está na hora em que aparecem. A cotação da praça, conquanto tivesse a mesma feição, não a li com igual indiferença, em razão das recordações que trazia do ano terrível, 1890 a 91. Gastei mais tempo a lê-la e relê-la. Afinal, pus os jornais de lado e, não sendo tarde, peguei de um livro que acertou de ser Shakespeare. O drama era Hamlet. A página, aberta ao acaso, era a cena do cemitério, ato 5. Não há que dizer ao livro nem à página, mas essa mistura de poesia e cotação de praça, de gente morta e dinheiro vivo, não podia gerar nada bom. Eram alhos com bugalhos. Sucedeu o que era de esperar. Tive um pesadelo. A princípio, não pude dormir. Voltava-me de um lado para outro, vendo as figuras de Hamlet e de Horácio, os coveiros e as caveiras, ouvindo a balada e a conversação. A muito custo, peguei no sono. Antes não pegasse. Sonhei que era Hamlet. Trazia a mesma capa negra, as meias, o gibão e os calções da mesma cor. Tinha a própria alma do príncipe de Dinamarca. Até aí nada houve que me assustasse. Também não me aterrou ver, ao pé de mim, vestido de Horácio, o meu fiel criado José. Achei natural. Ele não o achou menos. Saímos de cara para o cemitério. Atravessamos uma rua que nos pareceu ser a 1º de março e entramos em um espaço que era metade cemitério, metade sala. Nos sonhos há confusões dessas, imaginações duplas ou incompletas, mistura de coisas opostas, dilacerações, desdobramentos inexplicáveis. Mas, enfim, como eu era Hamlet e ele Horácio, tudo aquilo devia ser cemitério. Tanto era que ouvimos logo a um dos coveiros essa estrofe. Era um título novinho, valia mais de 800, agora que está velhinho, não chega a valer 200. Entramos e escutamos. Como na tragédia, deixamos que os coveiros falassem entre si, enquanto faziam a cova de Ofélia. Mas os coveiros eram ao mesmo tempo corretores e tratavam de ossos e papéis. A um deles ouvia bradar que tinha 30 ações da Companhia Promotora das Batatas Econômicas. Respondeu-lhe outro que dava 5.000 réis por elas. Achei pouco dinheiro e disse isto mesmo a Horácio, que me respondeu, pela boca de José. Meu senhor, as batatas desta companhia foram prósperas enquanto os portadores dos títulos não as foram plantar. A economia da nobre instituição consistia justamente em não plantar o precioso tubérculo. Uma vez que o plantassem, era indício certo da decadência e da morte. Não entendi bem, mas os coveiros, fazendo saltar caveiras do solo, iam dizendo graças e apregoando títulos. Falavam de bancos, do Banco Único, do Banco Eterno, do Banco dos Bancos, e os respectivos títulos eram vendidos ou não, segundo oferecessem por eles 7 tostões ou 2 patacas. Não eram bem títulos nem bem caveiras. Eram as duas coisas juntas, uma fusão de aspectos, letras com buracos de olhos, dentes por assinaturas. Demos mais alguns passos, até que eles nos viram. Não se admiraram. Foram indo com o trabalho de cavar e vender. 100 da Companhia Balsâmica, 3.000 réis, são suas. 25 da Companhia Salvadora, 1.000 réis,
2.000 réis, 2.100, e 200, e 500. São suas. Cheguei-me a um, ia a falar-lhe, quando fui interrompido pelo próprio homem. Pronto alívio, meus senhores! 10 do banco pronto alívio! Não dão nada, meus senhores! Pronto alívio! Senhores, quanto dão? 2 tostões? Oh, não, não, valem mais! Pronto alívio! Pronto alívio! O homem calou-se, afinal, não sem ouvir de outro coveiro que, como alívio, o banco não podia ter sido mais pronto. Faziam trocadilhos, como os coveiros de Shakespeare. Um deles, ouvindo apregoar 7 ações do banco pontual, disse que tal banco foi realmente pontual até o dia que passou do ponto à reticência. Como espírito, não era grande coisa. Daí a chuva de tíbias que caiu em cima do autor. Foi uma cena lúgubre e alegre ao mesmo tempo. Os coveiros riam, as caveiras riam, as árvores, torcendo-se aos ventos da Dinamarca, pareciam torcer-se de riso, e as covas abertas riam, à espera que fossem chorar sobre elas. Surgiram muitas outras caveiras ou títulos. Da Companhia Exploradora de Além Túmulo apareceram 54, que se venderam a 10 réis. O fim desta companhia era comprar para cada acionista um lote de 30 metros quadrados no paraíso. Os primeiros títulos, em março de 1891, subiram a conto de réis. Mas se nada há seguro neste mundo conhecido, pode havê-lo no incognoscível? Esta dúvida entrou no espírito do caixa da companhia, que aproveitou a passagem de um paquete transatlântico para ir consultar um teólogo europeu, levando consigo tudo o que havia mais cognoscível entre os valores. Foi um coveiro que me contou este antecedente da companhia. Eis aqui, porém, surdiu uma voz do fundo da cova que estavam abrindo. Uma debenture! Uma debenture! Era já outra coisa. Era uma debenture. Cheguei-me ao coveiro e perguntei que era que estava dizendo. Repetiu o nome do título. Uma debenture? Uma debenture. Deixe ver, amigo. E pegando nela, como Hamlet, exclamei, cheio de melancolia. Alá, por Yorick! Eu a conheci, Horácio. Era um título magnífico. Estes buracos de olhos foram algarismos de brilhantes, safiras e opalas. Aqui, onde foi nariz, havia um promontório de marfim velho lavrado. Eram de nácar essas faces, os dentes de ouro, as orelhas de granada e safira. Desta boca saíam as mais sublimes promessas em estilo levantado e nobre. Onde estão agora as belas palavras de outro tempo? Prosa eloquente e fecunda, onde param os longos períodos, as frases galantes, a arte com que fazias ver a gente cavalos soberbos com ferraduras de prata e arreios de ouro? Onde os carros de cristal, as almofadas de cetim? Dize-me cá, Horácio. Meu senhor! Crês que uma letra de Sócrates esteja hoje no mesmo estado que este papel? Seguramente. Assim que uma promessa de dívida do nobre Sócrates não será hoje mais que uma debênture escangalhada? A mesma coisa. Até onde podemos descer, Horácio? Uma letra de Sócrates pode vir a ter os mais tristes empregos deste mundo. Limpar os sapatos, por exemplo. Talvez ainda valha menos que esta debênture. Saberá Vossa Senhoria que eu não dava nada por ela. Nada? Pobre Sócrates! Mas espera, calemo-nos, aí vem um enterro. Era o enterro da Ofélia. Aqui o pesadelo foi se tornando cada vez mais aflitivo. Vi os padres, o rei e a rainha, o séquito, o caixão.
Tudo se me fez turvo e confuso. Vi a rainha deitar flores sobre a defunta. Quando o jovem Laertes saltou dentro da cova, saltei também. Ali dentro atracamo-nos, esbofeteamo-nos. Eu suava, eu matava, eu sangrava, eu gritava. Acorde, patrão, acorde! Fim da sessão 15. Gravado por Rogério Maciel. Seção 16 de Páginas Recolhidas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Páginas Recolhidas de Machado de Assis. Canção de Piratas. 1894, julho. Telegrama da Bahia refere que o conselheiro está em Canudos com 2.000 homens, 2.000 homens, perfeitamente armados. Que conselheiro? O conselheiro. Não lhe ponhas nome algum, que é sair da poesia e do mistério. É o conselheiro, um homem, dizem que fanático, levando consigo a toda a parte aqueles 2.000 legionários. Pelas últimas notícias, tinha já mandado um contingente a Alagoinhas. Temem-se no Pombal e outros lugares os seus assaltos. Jornais recentes afirmam também que os célebres clavinoteiros de Belmonte têm fugido, em turmas, para o sul, atravessando a comarca de Porto Seguro. Essa outra horda, para empregar o termo do profano vulgo que odeio, não obedece ao mesmo chefe. Tem outro ou mais de um, entre eles o que responde ao nome de cara de graxa. Jornais e telegramas dizem dos clavinoteiros e dos sequazes do conselheiro que são criminosos. Nem outra palavra pode sair de cérebros alinhados, registrados, qualificados, cérebros eleitores e contribuintes. Para nós, artistas, é a renascença, é um raio de sol que, através da chuva miúda e aborrecida, vem dourar-nos a janela e a alma. É a poesia que nos levanta do meio da prosa chilra e dura deste fim de século. Nos climas ásperos, a árvore que o inverno despiu é novamente enfolhada pela primavera, essa eterna florista que aprendeu não sei onde e não esquece o que lhe ensinaram. A arte é a árvore despida. Eis que lhe rebentam folhas novas e verdes. Sim, meus amigos, os 2.000 homens do conselheiro, que vão de vila em vila, assim como os clavinoteiros de Belmonte, que se metem pelo sertão, comendo o que arrebatam, acampando em vez de morar, levando moças naturalmente, moças cativas, chorosas e belas, são os piratas dos poetas de 1830. Poetas de 1894, aí tendes matéria nova e fecunda. Recordai vossos pais, cantai, como Hugo, a canção dos piratas. En mer, les hardis écumers, nous allions de fez a Catan. Entrai pela Espanha, é ainda a terra da imaginação de Hugo, esse homem de todas as pátrias. Puxai pela memória, ouvireis Esprocenda dizer outra canção de pirata, um que desafia a ordem e a lei como o nosso conselheiro. Ide a Veneza, aí Byron recita os versos do corsário no regaço da bela Guiccioli. Tornai à nossa América, onde Gonçalves Dias também cantou o seu pirata. Tudo pirata. O romantismo é a pirataria, é o banditismo, é a aventura do salteador que estripa um homem e morre por uma dama. Crede-me, esse conselheiro que está em Canudos, com os seus 2.000 homens, não é o que dizem telegramas e papéis públicos.
Imaginai uma legião de aventureiros galantes, audazes, sem ofício nem benefício, que detestam o calendário, os relógios, os impostos, as reverências, tudo o que obriga, alinha e apruma. São homens fartos desta vida social e pacata, os mesmos dias, as mesmas caras, os mesmos acontecimentos, os mesmos delitos, as mesmas virtudes. Não podem crer que o mundo seja uma secretaria de Estado, com o seu livro do ponto, hora de entrada e de saída, e desconto por faltas. O próprio amor é regulado por lei. Os consórcios celebram-se por um regulamento em casa do pretor e por um ritual na casa de Deus, tudo com etiqueta dos carros e casacas, palavras simbólicas, gestos de convenção. Nem a morte escapa à regulamentação universal. O finado há de ter velas e responsos, um caixão fechado, um carro que o leve, uma sepultura numerada, como a casa em que viveu. Não, por Satanás! Os partidários do conselheiro lembraram-se dos piratas românticos, sacudiram as sandálias à porta da civilização e saíram à vida livre. A vida livre, para evitar a morte igualmente livre, precisa comer, e daí alguns possíveis assaltos. Assim também o amor livre. Eles não irão às vilas pedir moças em casamento. Suponho que se casam a cavalo, levando as noivas à garupa, enquanto as mães ficam soluçando e gritando à porta das casas ou à beira dos rios. As esposas do conselheiro, essas são raptadas em verso, naturalmente. Sa Altesse aime le premier, non vous feront mahométane. Maometana ou outra coisa, pois nada sabemos da religião desses, nem dos clavinoteiros. A verdade é que todas elas se afeiçoarão ao regime, se regime se pode chamar a vida errática. Também há estrelas erráticas, dirão elas, para se consolarem. Que outra coisa podemos supor de tamanho número de gente? Olhai que tudo cresce, que os exércitos de hoje não são já os dos tempos românticos, nem as armas, nem os legisladores, nem os contribuintes, nada. Quando tudo cresce, não se há de exigir que os aventureiros de Canudos, Alagoinhas e Belmonte contem ainda aquele exíguo número de piratas da cantiga. Dans la galère capitaine, nous étions quatre-vingts grammaires. Mas 1.000, 2.000, no mínimo. Do mesmo modo, ó poetas, devemos compor versos extraordinários e rimas inauditas. Fora com as cantigas de pouco fôlego. Vamos fazê-las de 1.000 estrofes, com estribilho de 50 versos, e versos compridos, 2 decassílabos atados por um alexandrino e uma redondilha. Peleon sobre Ossa, versos de Adamastor, versos de Encélado. Rimemos o Atlântico com o Pacífico, a Via Láctea com as areias do mar, ambições com malogros, empréstimos com calotes, tudo ao som das polcas que temos visto compor, vender e dançar só no Rio de Janeiro. Ó vertigem das vertigens! Fim da seção 16. Gravado por Rogério Maciel. Seção 17 de Páginas Recolhidas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Páginas Recolhidas de Machado de Assis. Garnier, 1893, outubro. Segunda-feira desta semana, o livreiro Garnier saiu pela primeira vez de casa para ir a outra parte que não a livraria.
revertere ad locum tuum. Está escrito no alto da porta do cemitério de São João Batista. Não, murmurou ele talvez dentro do caixão mortuário, quando percebeu para onde o iam conduzindo. Não é este o meu lugar. O meu lugar é na Rua do Ouvidor 71, ao pé de uma carteira de trabalho, ao fundo, à esquerda. É ali que estão os meus livros, e minha correspondência, as minhas notas, toda a minha escrituração. Durante meio século, Garnier não fez outra coisa senão estar ali, naquele mesmo lugar, trabalhando. Já enfermo desde alguns anos, com a morte no peito, descia todos os dias de Santa Teresa para a loja, de onde regressava antes de cair a noite. Uma tarde, ao encontrá-lo na rua, quando se recolhia, andando vagaroso, com os seus pés direitos, metido em um sobretudo, perguntei-lhe por que não descansava algum tempo. Respondeu-me com outra pergunta. Pourriez-vous résister? Si vous étiez forcé de ne plus faire ce que vous auriez fait pendant 50 ans? Na véspera da morte, se estou bem informado, achando-se de pé, ainda planejou descer na manhã seguinte para dar uma vista de olhos à livraria. Essa livraria é uma das últimas casas da Rua do Ouvidor. Falo de uma rua anterior e acabada. Não cito os nomes das que se foram porque não as conheceríeis. Vós que sois mais rapazes que eu, e abristes os olhos em uma rua animada e populosa onde se vendem ao par de belas jóias, excelentes queijos. Uma das últimas figuras desaparecidas foi o Bernardo, o perpétuo Bernardo, cujo nome achei ligado aos charutos do Duque de Caxias, que tinha fama de os fumar únicos, ou quase únicos. Há casas como a Lamer e o Jornal do Comércio, que ficaram e prosperaram, embora os fundadores se fossem. A maior parte, porém, desfizeram-se com os donos. Garnier é das figuras derradeiras. Não aparecia muito. Durante os 20 anos das nossas relações, conheci-o sempre no mesmo lugar, ao fundo da livraria, que a princípio era em outra casa, número 69, abaixo da Rua Nova. Não pude conhecê-lo na da quitanda, onde se estabeleceu primeiro. A carteira que pode ser a mesma, como o banco alto onde ele repousava, às vezes, de estar em pé. Aí vivia sempre, pena na mão, diante de um grande livro, notas soltas, cartas que assinava ou lia. Com o gesto obsequioso, a fala lenta, os olhos mansos, atendia a toda a gente. Gostava de conversar o seu pouco. Neste caso, quando a pessoa amiga chegava, se não era dia de mala ou se o trabalho ia adiantado e não era urgente, tirava logo os óculos, deixando ver no centro do nariz uma depressão do longo uso deles. Depois iam duas cadeiras. Pouco sabia da política da terra, acompanhava-a de França, mas só o ouvi falar com interesse por ocasião da guerra de 1870. O francês sentiu-se francês. Não sei se tinha partido. Presumo que haveria trazido da pátria, quando aqui aportou, as simpatias da classe média para com a monarquia orleanista. Não gostava do Império Napoleônico. Aceitou a República e era grande admirador de Gambetta. Daquelas conversações tranquilas, algumas longas, estão mortos quase todos os interlocutores. Liais, Fernandes Pinheiro, Macedo Joaquim Norberto, José de Alencar, para só indicar estes. De resto, a livraria era um ponto de conversação e de encontro. Pouco me dei com Macedo, o mais popular dos nossos autores, pela Moreninha e pelo Fantasma Branco, romance e comédia que fizeram as delícias de uma geração inteira. Com José de Alencar foi diferente. Ali travamos as nossas relações literárias. Sentados os dois, em frente à rua,
Quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte e poesia, de estilo e imaginação que valem todas as canseiras deste mundo. Muitos outros iam ao mesmo ponto de palestra. Não o cito, porque teria de nomear um cemitério, e os cemitérios são tristes, não em si mesmos, ao contrário. Quando outro dia fui a enterrar o nosso velho livreiro, vi entrar no de São João Batista, já acabada a cerimônia e o trabalho, um bando de crianças que iam divertir-se. Iam alegres como quem não pisa memórias nem saudades. As figuras sepulcrais eram, para elas, lindas bonecas de pedra. Todos esses mármores faziam um mundo único, sem embargo das suas flores mofinas, ou por elas mesmas, tal é a visão dos primeiros anos. Não citemos nomes. Nem mortos, nem vivos. Vivos há-os ainda, e dos bons, que alguma coisa se lembrarão daquela casa e do homem que a fez e perfez. Editar obras jurídicas ou escolares não é muito difícil. A necessidade é grande, a procura certa. Garnier, que fez custosas edições dessas, foi também editor de obras literárias, o primeiro e o maior de todos. Os seus catálogos estão cheios dos nomes principais entre os nossos homens de letras. Macedo e Alencar, que eram os mais fecundos, sem igualdade de mérito, Bernardo Guimarães, que também produziu muito nos seus últimos anos, figuram ao pé de outros, que entraram já consagrados, ou acharam naquela casa a porta da publicidade e o caminho da reputação. Não é mistério lembrar o que era essa livraria tão copiosa e tão variada, em que havia tudo, desde a teologia até a novela, o livro clássico, a composição recente, a ciência e a imaginação, a moral e a técnica. Já a achei feita, mas via crescer ainda mais, por longos anos. Quem a vê agora, fechadas as portas, trancados os mostradores, à espera da justiça, do inventário e dos herdeiros, há de sentir que falta alguma coisa à rua. Com efeito, falta uma grande parte dela, e bem pode ser que não volte, se a casa não conservar a mesma tradição e o mesmo espírito. Pessoalmente, que proveito deram a esse homem as suas labutações? O gosto do trabalho, um gosto que se transformou em pena, porque no dia em que devera libertar-se dele, não pôde mais. Um instrumento da riqueza era também o do castigo. Esta é uma das misericórdias da divina natureza. Não importa. Laboremos. Vale a sequer a memória, ainda que perdida nas páginas dos dicionários biográficos. Perdure a notícia, ao menos, de alguém que neste país novo ocupou a vida inteira em criar uma indústria liberal, ganhar alguns milhares de contos de réis, para ir, afinal, dormir em 7 palmos de uma sepultura perpétua. Perpétua. Fim. Fim da seção 17. Fim de Páginas Recolhidas, de Machado de Assis. Gravado por Rogério Maciel.